Se eu te perguntar qual cabo você precisa usar para um circuito de 32 amperes, provavelmente você vai pegar aquela tabela da norma, olhar qual cabo que se encaixa e me responder, um cabo de 4 milímetros. Porém, isso aí pode estar muito errado, porque a gente precisa cumprir vários critérios de dimensionamento antes de passar a resposta correta da bitola do cabo. E hoje eu vou te mostrar exatamente como que a gente faz esse dimensionamento num projeto elétrico. Então, a gente pode dividir o dimensionamento em 5 etapas, ou 5 passos. O primeiro dele é a seção mínima. A norma, ela especifica alguns tamanhos de seções de cabos para diferentes aplicações. Então, por exemplo, a iluminação, ela precisa ter no mínimo cabo de 1,5. Já os circuitos de força e tomadas é no mínimo 2,5. O segundo passo é o cálculo pela corrente. Então a gente já tem o critério de seção mínima. Agora a gente vai pegar a carga do circuito total, dividir pela tensão, se for circuitos monofásicos e bifásicos, a gente só divide pela tensão e a gente acha a corrente. Se for o caso de um circuito trifásico, a gente precisa, além de dividir pela tensão, a gente divide por raiz de 3 também. E aí a gente chega num valor de corrente que vai estar passando no circuito. O terceiro passo é pela capacidade de condução de corrente. Aí que a gente vai começar a entrar nas tabelas da norma e ver a questão de método de instalação, Por exemplo, um cabo que está passando num eletroduto carrega tanto de corrente. Se esse mesmo circuito estiver passando numa eletrocalha, ele tem uma capacidade de condução de corrente maior do que se estiver passando no eletroduto. E outra coisa que influencia também na capacidade de condução de corrente é o tipo de isolação do cabo. Então, se ele tem isolação em PVC, ele consegue carregar uma determinada carga. Se a isolação dele é em EPR ou XLPE, ele consegue suportar uma outra corrente. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido durante a fase de projeto para, quando chegar na obra, não ter surpresas com aquecimento de cabo e tudo mais. Passando para o quarto passo, a gente tem os fatores de correção. A gente tem dois fatores principais, que são os fatores de temperatura e o fator de agrupamento. O fator de temperatura, ele depende do local onde o cabo vai estar instalado, e da temperatura média ali do local. Então, por exemplo, se um cabo ele está num local frio, ele consegue suportar determinada quantidade de corrente. Se ele está num lugar mais quente, a capacidade de condução dele já diminui um pouco. E no caso do fator de agrupamento, a gente calcula quando passa mais de um circuito dentro do mesmo eletroduto ou da mesma eletrocalha. Nesse caso, quanto mais circuitos passarem juntos, menor vai ser a capacidade de condução de corrente do cabo. Então, você vê que tem muita coisa que precisa ser considerada antes de dar uma resposta final, para qual seção de cabo você vai utilizar. E a gente nem chegou no final ainda, porque a quinta etapa é a queda de tensão. A queda de tensão, ela depende de muita coisa. Ela depende do esquema do circuito, então se é fase neutro, se é fase-fase ou se é trifásico. Ela depende do material do cabo, se é cobre, se é alumínio ou outro tipo de material. Ela também depende do comprimento do trecho que a gente está analisando. Então, se tem um circuito com 10 metros e um circuito com 50 metros, a queda de tensão vai ser diferente, nos dois. E também depende da seção do condutor. Então a norma ela especifica para a gente um valor máximo de queda de tensão que a gente pode ter em determinado circuito. Por exemplo, nos circuitos terminais, a gente tem no máximo 4% de queda de tensão. Ou seja, a tensão ela pode ser no ponto final lá da instalação, ela pode ser 4% menor do que a tensão tabelada, vamos dizer, 127 ou 220 volts, a depender do local da instalação. Então, basicamente, quanto mais longe e quanto mais corrente tiver no circuito, maior vai ser a queda de tensão. E por isso a gente nem sempre pode usar esse valor tabelado de corrente para determinada seção do cabo. Porque você pode, por exemplo, escolher um cabo 2,5, só que como está muito longe o circuito, ele vai ter muita queda de tensão. E aí você precisa aumentar o cabo para 4 milímetros, por exemplo, para poder reduzir essa queda de tensão e assim manter o dimensionamento correto. Porque se a queda de tensão for muito grande, você pode danificar o equipamento que está sendo utilizado lá no final. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui. A gente vai trabalhar com um chuveiro de 220 volts e 7.500 watts. Nesse exemplo,
eu quero mostrar como que o fator de agrupamento, como ele influencia no cálculo da corrente. Então, a gente tem um chuveiro de 7.500 watts e 220 volts. Nesse caso, a gente teria uma corrente de 34,09 amperes. Então, a gente considerando que a nossa isolação do cabo é PVC, o ambiente lá é 30 graus, e ele está passando no eletroduto embutido na alvenaria, com dois condutores carregados, né, fase e fase, a seção mínima para cabos de força é de 2,5, né? Então a gente testa com 2,5. O 2,5 para método B1 e dois condutores carregados, ele vai suportar 24 amperes, certo? O nosso circuito ele está com 34 amperes, então a gente precisa melhorar o tamanho do cabo para que ele suporte a corrente total. Então a gente vê aqui que o cabo de 4 milímetros ele suporta 32 amperes na condição ideal, né? Sem aplicar os fatores de correção ainda não é suficiente. Então a gente vai para o de 6 milímetros. O de 6 milímetros, aí sim, ele consegue suportar 41 amperes, né, que está dentro dos 34 que a gente tem. Então a gente vai partir dessa quantidade de corrente para começar a trabalhar. Se a gente pensar que esse cabo ele vai passar sozinho, então a gente pode admitir que ele vai suportar os 41 amperes, tá? Agora, aplicando o fator de agrupamento e pensando que ele passa com mais dois circuitos ali dentro do mesmo eletroduto, a gente vai pegar a tabela de fatores de agrupamento da norma. A gente vai ver que quando tem três circuitos passando no mesmo eletroduto, a capacidade de condução de corrente desses cabos ela cai para 70%. Então, com três circuitos carregados, a gente perde 30% da capacidade de condução de corrente desses cabos. Ou seja, a gente pega o 41 amperes que o cabo de 6 milímetros que a gente escolheu carrega, né? E multiplica por 0,7. Aí a gente tem 28,7 amperes que o cabo passa a suportar. Ou seja, no caso da gente passar três circuitos no mesmo eletroduto do cabo do chuveiro, a gente precisaria aumentar o cabo para 10 milímetros, por exemplo, e aí a gente faz o teste de novo. Então, o cabo de 10 milímetros ele carrega 57 amperes. Vezes o 0,7 do fator de agrupamento, a gente tem 39,9. E aí, esse 39,9 que a gente vai considerar que vai conseguir alimentar nosso chuveiro, mantendo a segurança do circuito, né? Porque nossa corrente do chuveiro antes era 34,09. E agora com o cabo de 10 milímetros, a gente consegue suportar 39,9 amperes no cabo e a gente tem essa margem de segurança aí para trabalhar. Então, a gente vê que o dimensionamento do cabo não é tão simples assim de pensar. A gente tem que considerar vários critérios ao mesmo tempo para chegar no dimensionamento final e bater o martelo efetivamente. Bom, então a gente vê que tem vários critérios que a gente precisa considerar antes de fazer o dimensionamento final do cabo, né, e bater o martelo. E se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like para ajudar a gente, beleza?